Gostaria de ter a sua empresa na internet? A EVS Portugal tem a solução. Visite já www.evsportugal.pt. Loja JTF. Artigos de informática e acessórios a preços reduzidos. Na rua de Santa Feita, número 451, loja número 12. Consulte as promoções em www.lojajtf.com. Loja JTF. Informática e telecomunicações. Hola, gringo. ¿A dónde vas con tanta presa? Olá, muchacho. Não penses que venho à toa. Procuro diversão para os lados de Seroa. Mira, en Seroa tens o café El Bandido. Vale. Café El Bandido na Rua da Roteia. O melhor café de Passos de Ferreira. Sí, teléfono 935-466-981. Café El Bandido. A Rádio Portuense faz a transmissão e cobertura de grandes eventos do Grande Porto, como os relatos de futebol, acompanhando o Futebol Clube do Porto e Boa Vista, concertos, teatros, exposições e festivais. Boa noite, bem-vindo ao terceiro programa do Sofá para a Maratona, aqui na Rádio Portuense. Boa noite, sou a Alexandra e hoje temos como convidado o Sr. Jorge Teixeira. Jorge Teixeira, para quem não sabe, é o diretor-geral da RAN Porto, sendo nesta qualidade o organizador de todas as provas de atletismo que se realizam na nossa cidade, com particular destaque para a Maratona do Porto. Com um largo passado de vida ligado ao atletismo a vários níveis, como atleta, tendo 2 horas e 42 minutos na maratona, como responsável por equipas de atletismo e, ultimamente, como organizador, Jorge Teixeira é um homem em relação ao qual ninguém fica indiferente. Boa noite. Boa noite. Quer-nos relatar um pouco da sua experiência enquanto atleta? Eu antes, em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite à Rádio Portuense. E o facto de estar aqui é para mim, de facto, também um prazer e uma honra. E corrigiria algumas inverdades que refere relativamente à minha pessoa. Primeiro, eu não sou o único organizador de eventos de corrida no Porto, já que uma das corridas mais antigas do país, que chama-se Volta a Paranhos, e ainda bem não é organizada por mim. Depois, de facto, eu tenho melhor marca do que essa, 2 horas e 42, tenho 2h39, o que era correr mais um bocadinho e mais depressa. Portanto, daí perceber-se que de facto não apareço aqui de paraquedas, portanto eu apareço no mundo daquilo que se chama agora o running. No meu tempo era atletismo, depois passou a ser corrida e agora de facto virou running. E quem trouxe esta palavra do running foram os brasileiros dos ginásios, não é? Porque de facto perceberam que tinham que fazer qualquer coisa e neste momento têm e constituem até grupos de treino, e bem, cujo objetivo é colocar as pessoas a correr ou os nossos
ou os de outros eventos, porque nós de facto abrimos as portas e hoje existem eventos para todos os gostos e feitios, não é? Nomeadamente, hoje até inclusivamente a montanha, que era uma das coisas que no meu tempo se corria, mas não em trilhos, não havia trilhos naquela época. Eu lembro-me de fazer muitas vezes manteigas, penhas douradas, e eu era pela estrada, e havia de facto uma estrada em terra batida, mas era de facto uma estrada. Hoje são os trails e os ultra trails e essas coisas todas que podemos falar, mas que de facto advêm deste movimento da corrida, que foi aí que as pessoas se aperceberam do bem que lhes faz correr e que depois vão à procura de conquistas, não é? Isto é, o nosso ser humano é uma coisa que procura o infinito e todos nós gostávamos de ser Carlos Lopes, mas não somos, mas todos nós gostávamos de ser, como é evidente. Li numa entrevista da Bola que gostava de ser conhecido como Pinto da Costa do atletismo. Quer-nos falar um pouco desta afirmação? Está bem informada. Não, de facto isso foi uma entrevista que eu dei já há uns anos em que o jornalista me lançou digamos assim, um desafio, uma provocaçãozita, quando ele me perguntou se eu me considerava o Carlos Moia do Norte. Eu, com o devido respeito que tenho que ter pelo Carlos Moia, como sabem, o Carlos Moia que organiza a meia maratona de Lisboa e agora também a maratona de Lisboa, mas prefiro comparar-me ao Pinto da Costa, neste caso porque não ser o Pinto da Costa do atletismo aqui na cidade de Porto. Portanto foi isso, saiu, fez furor essa minha afirmação e portanto fiquei de facto com o apelido do Pinto da Costa do atletismo. E, portanto, mas tenho outros apelidos. Já na internet alguém falou sobre mim e uma figura do trail, não é? O nosso amigo Moutinho, em que dizia que já me chamaram Pinto da Costa, já me chamaram Mourinho, porque a minha malta que trabalha comigo chama-me Mourinho do atletismo. Não gosto de perder, então por detalhes, detesto perder e portanto não há qualquer espécie de possibilidade de perdermos. Portanto eles consideram-me, digamos, uma personalidade parecida com a dele, e a outra personalidade é de facto ser o La Féria do atletismo. Porquê? Porque eu consigo fazer de uma corrida, embalar a corrida e contar histórias, porque todas as corridas são iguais, elas têm histórias diferentes. Exato. E nós conseguimos fazer isso. Claro que para isso constituí no decorrer destes anos grandes equipas e tenho de facto uma extraordinária equipa de trabalho. Até direi que terei uma das melhores, se não a melhor equipa de trabalho da Europa, porque temos que perceber que estamos num país pequeno, numa cidade pequena também, apesar de já ser grande, mas estamos longe da capital. Estes 300 e tal quilómetros ainda nos distam bastante, e de facto fazer o que nós fazemos aqui é algo que tem sido objeto inclusivamente de estudos, porque as pessoas não conseguem entender como é que eu durante um ano consigo colocar a correr, ou nas nossas inscrições consigo colocar a correr e a caminhar cerca de 200 mil pessoas, e numa população em que o Porto tem 300 e poucos mil habitantes. Portanto, há aqui qualquer coisa que... Agora, é preciso acreditar, e eu nesse aspecto sou um homem que acredita, e por isso é que o Pinto da Costa também acreditou que colocaria o meu clube, porque eu sou portista, o Futebol Clube do Porto no mapa, e colocou a cidade do Porto no mapa, porque eu recordo-me nessa época, quando nós atravessávamos a ponte, aliás, éramos considerados os Andrades, agora somos considerados os Dragões. Digamos assim, essa designação nasceu exatamente com o Jorge Nuno Pinto da Costa, e portanto eu também sou Jorge, portanto, e nada melhor do que ser-me considerado a três grandes figuras do nosso país. Sem dúvida, sem dúvida. Jorge Teixeira, de facto a sua vida enquanto desportista já é longa. De que forma e quando é que começou a prática desportiva? Ora bem, eu, se bem que agora estou a ficar quase igual, mas naquela época, antes de atingir digamos assim, o auge da minha forma, eu fui chamado por um cunhado para a prática da corrida. E eu não fazia a mínima ideia do que era correr. Eu recordo-me na época de que ia correr, e naturalmente que naquele pequeno grupo que já existia de corrida nessa época, um pequeno grupo, eu ficava logo para trás, quer dizer, eu corria, digamos assim, 500, 600 metros, 1000 metros e ficava logo para trás. Depois, à medida que fui treinando, nós encontrávamos às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos.
E à medida, entretanto, eu fumava bastante cigarros, fumava 3 maços de cigarros por dia, em média. Havia dias mais, outros menos, mas era o que eu fumava e pronto, e levava uma vida de almoços, de jantares, bebia e portanto pesava na época cerca de 80 quilos. Cheguei a baixar para 54, quando de facto fiz a maratona em 2 horas e 39 e outras meias maratonas que tenho com marcas interessantes. E portanto, quer dizer, comecei a descobrir que de facto a corrida ia-me fazer bem. E então recordo-me que nunca mais me esqueço de que quando eu comecei a correr mais de 2, 3 km, da parte da tarde, a passear com a minha mulher e os meus filhos, pequenos na altura, e eles mostraram o que tinha feito a correr. Eu próprio não acreditava que aquilo que era possível. E à medida que fui-me tornando mais, digamos assim, mais bem treinado, de facto as coisas ainda eram muito mais interessantes, e foi aí que eu me descobri. E também, entretanto, vem a inscrição numa meia maratona. Na época, a única meia maratona que existia era a meia maratona da Nazaré. Todos nós treinávamos durante o ano para ir à Nazaré e, portanto, Nazaré era de facto um local onde nós íamos correr, e foi aí que eu me estreiei na meia maratona. E nunca mais me esqueço que foi no ano em que a meia maratona da Nazaré teve mais participantes, 3.210, e eu sou 3.200. Ou seja, eu fiquei em 10º lugar, mas a contar de fim. Não havia telemóveis, não havia nada, e as pessoas que me levaram estavam preocupadas porque eu nunca mais aparecia. Em boa verdade, eu terminei a meia maratona em 2 horas e 26, o controle fecha às 2 horas e 30, e portanto lá cheguei, enfim, como hoje se apraz dizer, com um andar novo, não é? Porque eu já estava cansado, não de correr, porque eu caminhei mais do que corri, mas o que é certo é que eu fiz a prova, consta nos registros, e 2 anos depois estava a fazer 2 horas e 39 em Londres. Portanto, comecei a perceber, se os outros andaram mais do que eu, há aqui qualquer coisa que eu tenho que descobrir. Comecei a comprar literatura sobre corrida, comecei a ler, e fui eu o meu primeiro treinador, e com conhecimentos, digamos assim, que ia adquirindo, e depois também descobrindo o meu corpo, porque isso é uma das coisas que eu hoje, por exemplo, treino muita gente, e é uma das coisas dos conselhos que eu dou às pessoas, é saberem conhecer o corpo, e porque o corpo dá sinais. E os sinais que nós temos que os respeitar, porque o corpo digamos, é uma coisa que é digamos assim, é eterno, e portanto nesse aspecto muitas das vezes acontecem os desastres porque de facto as pessoas não sabem respeitar esses sinais. E portanto, se por exemplo não é hoje que vamos bater o nosso recorde, paciência, mas daqui a uma semana ou 2, ou um mês ou 2, com certeza que o bateremos, mas se tentarmos fazer hoje, certamente vamos ter um acidente, e não é necessário que isso aconteça. Claro que sim. E com que idade é que começou então a correr? Eu comecei a correr, eu tenho 62 anos, eu comecei a correr com 30, portanto, ou seja, há 32 anos, portanto, que eu comecei a correr. Lembro-me nessa época, como lhe disse há pouco, que pesava bastante mais. Eu tenho fotografias que nem sequer me conheço dessa altura, mas em boa verdade foi muito bom ter vindo para o mundo da corrida, porque eu próprio me descobri e percebi que quando nós estamos em forma, quando estamos mesmo em forma, quando nos sentimos que somos capazes de ultrapassar os limites daquilo que às vezes é inimaginável, o nosso tempo, as 24 horas do dia parece que esticam, porque tudo é possível. Ao contrário, quando não estamos em forma, nós já não vamos porque achamos que não temos tempo, nós já não vamos, já não tentamos, já não arriscamos, e nessa altura, de facto, a corrida faz-nos bem até à mente, não é? Exatamente. E hoje em dia continua a praticar desporto, nomeadamente a corrida? Muito pouco. Eu hoje, lamentavelmente, muito pouco, tenho vários motivos pessoais que me levam a não praticar a corrida. Primeiro porque não tenho grande vontade. O primeiro grande motivo é que tenho de facto muito trabalho, e de facto as minhas competências e o inúmero conjunto de reuniões que me marcam às vezes sem eu contar. Eu nunca consigo ter um plano de trabalho fixo, digamos assim, em que saio de manhã e sei que trabalho até às 5 ou 6 da tarde e depois posso ir treinar, como no passado. Hoje não acontece, mas isto não invalida que eu pudesse ir correr à noite. Portanto, eu não utilizo as 24 horas do dia todas a trabalhar, mas tenho de facto neste momento na minha vida pessoal algo de muito grave que me origina não ter vontade, mas ela há de aparecer. Mas tenho feito umas caminhadas, de vez em quando lá vou fazer umas caminhadas. Correr não tenho corrido. Atendendo à sua história em termos de atletismo,
em 1990 formou uma equipa que foi a Terbel. Quer falar-nos desse projeto? Sim, foi um projeto interessantíssimo. Aliás, eu comecei por outras equipas. Tive sempre essa capacidade de impulsão e, de facto, há equipas que eu fui formando e clubes que eu fui formando. Ainda há uma semana atrás, ou 2 semanas, o Clube de Veteranos do Porto, do qual eu sou presidente, completou 25 anos. Veja-se bem, parece que foi no outro dia. Mas antes desse Clube de Veteranos do Porto, eu formei um clube que era o Ribadouro, porque na altura os barcos que agora são da Douro Azul chamavam-se Ribadouro, e um dos nossos colegas de treino, o Che Pacheco, que nos incentivava muito para correr, e eu, com esta capacidade que tenho de impulsão, lá fui arranjar umas t-shirts e umas coisas e tal, lá fizemos um equipamento e era o Ribadouro. Porque antes do Ribadouro nós éramos os Galgos de Matosinhos, portanto, quer dizer, isto começou nos Galgos de Matosinhos, passou para o Ribadouro, Clube de Terbel e Clube de Veteranos do Porto. A Terbel foi um projeto que na época direcionava-se à alta competição. Eu cheguei a ter os melhores atletas, ou dos melhores atletas de Portugal, casos de Zé Regal, Henrique Crisóstomo, Joaquim Silva, Paulo Catarino, eu sei lá, Fernando Couto e tantos. Chegámos a ser 8 anos consecutivamente campeões nacionais, campeões regionais e do Norte em corta-mato individual e coletivamente, sempre com campeões diferentes. Chegámos a ser campeões nacionais de estrada, vice-campeões da Europa de estrada, e tivemos outra taça dos clubes campeões europeus em que ficámos em 3º lugar. Portanto, era uma equipa que tinha de facto esta valia, simplesmente. Era uma equipa que tinha um projeto comercial. Terbel advém do nome Sapatarias Terezinha e Beleza, eu na altura estava ligado ao mundo de calçado. Entretanto o negócio, enfim, tem destas coisas, e hoje as Terezinhas e Beleza não tinham capacidade sequer para ter, infelizmente, para ter este tipo de projeto, e naturalmente que o projeto acabou. Também muito por força de que, cá está, isto chegou a ser atletismo, e eu tenho estado a falar de atletismo, depois passou a corrida. É quando eu venho para organizar eventos, porque a minha primeira prova é a corrida de São Silvestre do Porto, tinha como objetivo, há 23 anos, vamos para a 24ª edição, o grande objetivo era, e na altura o clube organizador era a Terbel, o grande objetivo era angariar uma parte de orçamento para complementar aquilo que vinha da Terbel, numa lógica de que se amanhã a Terezinha Beleza não pudesse contribuir com dinheiro para contratar os atletas, nós temos ali uma fonte de receita, só que o que veio a acontecer, e é o que está a acontecer hoje em dia, a alta competição está como se vê, não? Quer dizer, hoje, você se colocar um atleta português a fazer uma prova de 10 mil metros ao lado de um caniano, leva 3 voltas de avanço, não? Quer dizer, não tem qualquer espécie de hipótese. Aliás, nós não temos nenhum atleta português de alta competição, depois do Rui Silva, a entrar nos meetings internacionais, naquilo que é o fundo e meio fundo. Portanto, deixou de ter interesse, deixou de ser atrativo, estar a promover uma coisa que de facto não acontecia. Depois também, por outro lado, a Federação, numa lógica de aproveitar ou aproveitar-se daquilo que existe, não é? Não prevendo o futuro, porque às vezes é preferível termos aqui 1 ano ou 2 sabáticos e prevendo o futuro, não é? Fazerem a vergonha que foram fazer ao brasileiro, é preferível não terem ido, e daqui a 4 anos então termos uma equipa em condições prevendo o futuro, porque os miúdos que hoje têm 14 anos, daqui a 4 têm 18, ou têm 19, ou têm 20 e já estão Agora, a Federação não faz nada disso. Felizmente agora parece-me que no norte do país está a acontecer, o Maia Atlético Clube, enfim, também por uma pessoa que é diretora e que já foi meu atleta pelo Zé Regalo, está de facto a desenvolver um bom trabalho e começa, sabes, a adivinhar que dentro de alguns anos podemos eventualmente vir a ter esses valores. Também, por outro lado, a proliferação de atletas de origem africana fez com que os brancos praticamente desanimassem. Quer dizer, hoje um atleta branco fica mais caro a uma organização do que um atleta negro, não é? Porque o atleta branco, sabendo que estão lá 10 negros, começa logo a perceber que se ele é o melhor dos brancos é o 11º, nunca vai aos 10 primeiros lugares. Portanto, logo aqui ele diz-me, epá, queres-me aí, tens que me pagar, porque senão eu não vou. E portanto, isto que... Portanto, este projeto Terbel aparece numa altura em que, de facto, eu, porque gosto muito de atletismo, eu respiro atletismo por todos os lados, gosto de atletismo, e aparece numa altura em que eu, de facto, via muito alta competição. Para mim, eu recordo-me da São Silvestre do Porto ter, nos 50 primeiros classificados, serem todos eles dos 50 melhores do mundo.
não é? Eu posso enumerar aqui alguns lotes de atletas que participavam na mesma corrida, só portugueses, Paulo Guerra, Eduardo Henriques, Domingos Castro, Dionísio Castro, José Regalo, Henrique Crisóstomo, Paulo Catarino, enfim, por aí fora. Nas mulheres, Fernanda Ribeiro, Conceição Ferreira, Albertina Machado, enfim, ainda a Aurora Cunha também, que corria na época. Portanto, veja, isto é um lote de atletas que nós chegávamos a qualquer patrocinador e conseguíamos convencê-los a dar-nos patrocínio porque tínhamos aquilo. Hoje vamos a um patrocinador qualquer e com o devido respeito que temos pelos atletas, não é? E enunciamos o nome deles, e não quero enunciar aqui o nome de nenhum para não os magoar, e a verdade é que os patrocinadores não conhecem, não sabem quem são, e portanto dizem, eles querem ouvir quantos milhares é que vamos ter, é isso que nos interessa. Pois. Há pouco referiu-se à Federação Portuguesa de Atletismo e notei, enfim, um certo desagrado nas suas palavras relativamente à forma como a mesma tem desenvolvido o seu trabalho. Recordo-me também de algumas afirmações suas a quando da Maratona do Porto e da não divulgação dos mínimos antes da mesma, ou pelo menos com tempo suficiente para que os atletas estivessem prevenidos. Qual é a sua opinião sobre o atual elenco federativo? Bom, o atual elenco federativo tem toda a legitimidade para governar a federação, já que submeteu-se a sufrágio, ganhou, pese embora o facto de em Assembleias Gerais eles não estarem em maioria, porque é um problema, vai ser um problema que eles vão ter, de contagem de votos, mas pronto, só se espera, é que, e já lhes manifestei a minha vontade de colaborar com eles, apesar de nos terem feito algum mal, sinceramente, mas estas coisas é assim, quer dizer, não adianta, nós temos é que encarar a vida de frente, não é? Eu já conto até 10 muitas vezes para não me chatear e, portanto, nesse aspecto, este elenco é o elenco que ganhou, é o elenco que tem que ser respeitado, é o elenco que nós temos que ajudar a não voltarem a fazer aquilo que fizeram. E eu estou convencido que eles não vão voltar a fazer o que fizeram, e até se vê agora, pelo recente campeonato nacional que foi este fim de semana, que já há uma outra imagem do atletismo, e esperemos que de facto aquilo tenha motivado pelo menos os atletas que lá foram e outros que iam de nascer a aparecerem digamos assim, no mundo do atletismo nacional. Muito bem, vamos então agora fazer uma pequena pausa, vamos ficar com os The Weeknd, I Feel It Coming. Sabias que a voz da Invicta chama por ti no teu telemóvel? Na Google Play Store, baixa o aplicativo gratuito da Rádio Portuense e leva-nos para todo lado. Entretanto surge a RAN Porto. Como é que surgiu e há quanto tempo é que existe? A RAN Porto existe neste momento existe há 15 ou 16 anos, salvo erro. Porquê? Porque a partir do momento em que as coisas começam a profissionalizar-se, mesmo até a conselho de um patrocinador, na época, em que me dizia, tens que formar uma empresa. Porque se fosses o presidente do Porto, do Benfica ou do Sporting, não precisavas formar a empresa, mas Clube de Veteranos do Porto, isso é que é, veteranos de guerra, o que é isso? Isto na altura em jeito de brincadeira. E de facto, ele, pronto, eu trouxe essa conversa no pensamento, e foi no ano em que nasceu o site RAN Porto, porque o ranporto.com era um site, nasceu como um site, que tinha por objetivo divulgar as corridas que o Clube de Veteranos, na época, organizava. E que não eram muitas, não é? Nós na altura organizávamos a corrida de São João, do Porto, e a corrida de São Silvestre do Porto. Não organizávamos mais nada. Mas a partir do momento em que apareceu a corrida da mulher e depois as outras corridas todas, ou foram aparecendo, a corrida do Dia do Pai e tal, e as outras corridas todas, nós tivemos de facto que formar uma empresa, até porque em termos de faturação e, digamos, e o controle dos impostos, e porque os nossos eventos têm muita visibilidade e em termos fiscais temos que ter tudo claro, como deve ser, e foi aí que nasceu, digamos assim, o ranporto.com, Organização de Eventos Desportivos Limitada, que é de facto a empresa que é hoje que vocês conhecem. Quais os próximos eventos da RAN Porto? Os próximos eventos da RAN Porto são, de facto, o nosso calendário está expresso no nosso site. Nós temos já 26 corridas, mais 24 caminhadas para organizar em 2017.
não pretendemos, com toda a franqueza, não estamos a ver que vamos tomar conta de mais qualquer outro projeto, porque os nossos projetos são projetos de raiz, nós fazemos todos, nós não prestamos serviços a ninguém, somos nós que organizamos as provas desde o primeiro risco, desde a sua imagem a todo o resto. De facto, neste momento terminamos com a São Silvestre de Braga, que foi de facto um evento que nos apareceu a destempo, não estávamos a contar, mas porque a vereadora, a Saméria Araújo, mais o presidente, o Dr. Ricardo Rio, não vou dizer que nos pediram muito ou que me pediram muito, não, manifestaram interesse em que seríamos nós, já que, veja-se, aquela São Silvestre tem 39 anos, e em 39 anos, só este ano, de facto, é que a São Silvestre teve o impacto que teve, porque nós, de facto, dámos-lhe isso, nós conseguimos ter uma margem, meios de comunicação, nós temos uma base de dados com mais de 700 mil moradas, e, portanto, sempre que difundimos uma notícia, são 700 mil pessoas que estão a ver. E, portanto, enfim, e a São Silvestre de Braga, assim como os outros 2 eventos de Braga que eu organizo, quer a Corrida de São João, quer a Meia Maratona, são 3 eventos que têm uma capacidade enorme de crescer, até porque Braga é uma cidade que, devo-vos dizer, é uma cidade que eu estou sinceramente bastante entusiasmado, porque é uma cidade lindíssima e sobretudo à noite é uma coisa brutal, aquela cidade à noite, a São Silvestre de Braga, eu não vou dizer que é mais linda que a do Porto, porque a do Porto é a menina dos meus olhos, mas dentro de pouco tempo não lhe vai ficar a dever muito, portanto a São Silvestre de Braga foi o último projeto da nossa vida e penso que é isso que eu quero este ano e os anos que aí vêm consolidar os projetos que nós temos. Quando se olha para estes mega eventos que a RAN Porto realiza, fica-se com a ideia, digo porventura errada, de que esta atividade de realização de provas é extremamente lucrativa. Isto é verdade, não é verdade? Não, vamos lá ver, eu tenho uma empresa, se eu andasse aqui para perder dinheiro já tinha ido embora, ninguém é sádico para organizar eventos, isso era antigamente, não? Mais 26 eventos eu não consigo ter voluntários, porque nós não trabalhamos com voluntários, mesmo os próprios escoteiros, nós temos uma campeonete que lhes criamos, em que nós pagamos aos escoteiros, portanto, todas as pessoas que vocês veem nos meus eventos, todas elas, sem exceção, todas elas ganham o seu dinheiro, portanto nós temos ali departamentos e é por isso que quem vai aos eventos da RAN Porto vai a um evento da RAN Porto, de facto, são diferentes de todos os outros. Não é que os outros não tenham valor e não é que eu não pudesse organizar os eventos como os outros organizam e ficava com o dinheiro no bolso, aí sim ganhava muito dinheiro, mas só para lhe dar uma ideia, nós temos aqui na cidade do Porto dois corpos de intervenção para a área da prevenção do acidente. Por exemplo, na Maratona do Porto, nós gastamos na área da prevenção do acidente entre médicos, enfermeiros, ambulâncias, bombeiros, comunicações, porque o pior que pode acontecer é alguém estar caído no chão e não haver hipótese de comunicar, e às vezes os telemóveis não resolvem isso. Por isso é que nós conseguimos arranjar duas corporações, os Bombeiros Voluntários do Porto com a Cruz Vermelha desenvolve um trabalho, os Bombeiros Voluntários desenvolvem outro, mais os 6 médicos que nós temos nossos que andam nas motas, para quem vê, por isso é que é aquele aparato todo nós na maratona tínhamos 32 motos, quer dizer, aquilo não é para mostrar, todas elas têm um serviço, e todos aqueles serviços são pagos, a começar pela moto que custa 75 euros, 50 euros, porque nós não podemos estar uma prova, consegue-se arranjar para 1, 2, 3 provas voluntários a trabalhar de borla, 26 não, quer dizer, as pessoas têm mais que fazer do que estar-se a levantar de manhã ou de manhã, não, gastam dinheiro de gasolina, gastam moto, portanto tudo isto é tudo pago, e já para não falar de que desde que nós começamos a organizar estes eventos todos, a polícia subiu incomensuravelmente, pá. O policiamento que custava, por exemplo, numa São Silvestre do Porto, 2.000 euros, hoje custa 10.000, um policiamento que custava 5.000 euros numa maratona, hoje custa 20 e tal mil euros. Ou seja, portanto, há aqui custos brutais. O caderno de encargos da Maratona do Porto, para muita gente que não sabe, e é por isso que não há muitos organizadores de maratonas em Portugal, verdadeiras, como a nossa, que a nossa é mesmo verdadeira, desde a aflição do percurso a todo um ciclo de coisas que a nossa maratona tem, que as outras não têm. Posso lhe dizer que, por exemplo, não existe em Portugal nenhuma maratona com uma festa da pasta party como nós temos. Aquela festa custa 50.000 euros. Não é? A maratona tem um caderno de encargos de 750.000 euros. Portanto, o dinheiro tem que aparecer. Tem que aparecer através dos patrocinadores, tem que aparecer através das inscrições. Caso contrário, não há maratona. É impossível.
E depois, dizer-lhe também que a esmagadora maioria do dinheiro que nós gastamos, às vezes nem é na execução do evento, é na promoção do evento. Porque uma das bases do sucesso dos nossos eventos da Run Porto tem como base a promoção. Não é? Nós organizámos a Maratona do Porto no dia 6 de novembro, salvo erro, e no dia 13 de novembro estávamos, algures, em Espanha, em Málaga, a promover já a Maratona do Porto com o stand, para quem foi à Maratona viu, com o stand da Maratona do Porto de 2017. Ou seja, nós estamos a apresentar a Maratona do Porto deste ano de 2016, como estou a recuar no tempo, e é inaugurada a imagem de 2017. Portanto, tudo isto é preciso cash flow, é preciso dinheiro, não é? Para estar a pagar antecipadamente aos designers que têm que desenhar o evento. É todo um conjunto de... Por exemplo, eu tenho aqui um e-mail que lhe posso mostrar. No dia 26 tenho que ir a Barcelona escolher as cores das t-shirts da ASICS para a Maratona do Porto. Isso custa dinheiro. Portanto... Agora, o que nós nos orgulhamos é de que os eventos que nós organizamos são ímpares em Portugal. Não há em Portugal, e eu posso lhe dizer com toda a substância, sem qualquer problema de poder parecer pretencioso ou vaidoso sim, porque até sou, não me importa nada de ser, mas nós de facto somos os melhores em Portugal, e o resto é conversa, quer dizer, não vale a pena. Nós conseguimos, e nós não mentimos, nós quando dizemos que temos, por exemplo, na Corrida da Mulher, 20 mil mulheres, temos mesmo 20 mil mulheres. Sabe porquê? Porque nós, por cada mulher, entregamos €1 ao IPO. Portanto, se dissermos que temos 25, eu estou a entregar 5 mil euros ao IPO do meu bolso, não estou interessado. Portanto, são mesmo 20 mil. E isto é difícil de atingir, mas nós temos atingido todas estas coisas, nomeadamente, nós neste momento temos a maior corrida da mulher, temos a maior corrida do país, ainda é, apesar deste ano termos baixado 2.000 e pico atletas a chegarem à meta na São Silvestre do Porto, e tenho justificações para isso, apesar deste ano, mas ainda continuamos a ser não só a maior, como fomos, como somos também neste momento ainda a maior corrida em Portugal, porque São Silvestre do Porto, com o número de chegados do ano passado, consegue ultrapassar ainda a meia maratona de Lisboa. E estamos a falar aqui de realidades completamente diferentes. A cidade do Porto não é Lisboa. Em Lisboa são os centros de decisão. Eu recordo-me que há anos atrás, agora isso não acontece, felizmente, mas aqui há anos atrás recordo-me estar a chegar a Lisboa para reuniões e receber telefonemas das secretárias dos diretores de marketing das ditas empresas na altura, e dizerem-me que o senhor doutor não vai poder atender agora, de maneira que só amanhã é que eu posso, mas eu estou a chegar agora, estou a estacionar o carro, eu venho de 300 km, eu não venho de Cascais, não, mas só amanhã. Pronto, ok, então amanhã a que horas? Às 10, pronto, amanhã estaria às 10. E portanto, quantas vezes fui comprar roupa para ficar a dormir em Lisboa porque não ia preparado, era aquelas viagens de ir e vir, e portanto quantas vezes isso aconteceu. Portanto, o nosso movimento hoje, de facto, o movimento da Run Porto, é de facto um movimento que se nota, as pessoas respiram. Hoje dizer-se que sou da Run Porto, toda a gente nos conhece, não há ninguém que não nos conheça. E as redes sociais hoje também são de facto um meio interessante de divulgar aquilo que são os nossos eventos, mas atenção, eu sou de facto a cara, não há dúvida, para o bem e para o mal sou a cara, até acho que sou mais a cara para o mal do que para o bem. Agora, constituí foi uma equipa de miúdos que estão a crescer, por exemplo, o meu filho mais velho tem 39 anos, o meu filho mais novo tem 33, e portanto vão crescendo. E o futuro é deles, isto é deles. Eu praticamente hoje só lhes pergunto a que horas é que vocês me querem na prova, e eles dizem, pai, para não chateares muito para essa hora da partida. É o que eu faço. Eu tinha aqui uma pergunta acerca do voluntariado, portanto vamos recuar um bocadinho. O facto de não haver voluntariado nas suas provas é uma opção? É de facto uma opção. E o motivo é o único. Repare, eu organizo eventos debaixo de duas condições, ou com bom tempo ou com mau tempo. Se você tem voluntários com bom tempo, estão lá todos. Se tem voluntários com mau tempo, não estão lá todos. Ou seja, portanto, isto para você ter lá todos, o que é que tem que lhes fazer? Tem que lhes pagar. E então aí sim conta com eles todos. Portanto, esta é uma opção em termos de organização que eu tenho, e não encontro outra. Além disso também, e isso também é uma forma de ser solidário, porque muitas das vezes as pessoas falam das inscrições, devia de sair mais dinheiro para associações e não sei o que mais. Eu, durante vários anos, eu tenho a impressão que nestes anos todos, não sei, mas já deveria ter ultrapassado €1 milhão que fui distribuindo por aí. Atualmente já distribuo muito menos, só distribuo para causas que são de facto absolutamente transversais, caso do cancro, IPO e etc. Mas é preciso percebermos uma coisa, temos que ser solidários também com as pessoas que trabalham.
Porque há muitas que não têm emprego, há muitas que não têm nenhuma capacidade já de reação porque já estão acima dos 45 anos e que nunca mais vão arranjar trabalho. E são famílias inteiras que trabalham connosco, portanto, as pessoas sentem tal, e isto também nos origina ter uma grande equipa, as pessoas sentem de tal forma o nosso projeto, não é? Porque faz parte da sua base de sustentabilidade. E é este tipo de solidariedade que é preciso perceber-se, porque muitas das vezes o corredor chega à hora da prova, não é? E vê aquilo tudo montado, tudo bonito, e não sei o quê, não sabe quanto sofremos até chegar àquela hora para ter aquilo tudo montado. Não imaginam o quanto sofremos, não é? E portanto, mas isso faz parte de nós, e isso faz-se pagando. Claro. Nós não podemos ter trabalhadores a não pagar, porque eles estão lá às vezes desde as 3, 4 da manhã, não é? E saem às vezes e só voltam a casa às 6 da tarde. Por exemplo, na São Silvestre do Porto estamos desde as 8 horas da manhã e só vamos regressar a casa às 4 ou 5 da manhã. Portanto, 8 da manhã, 5 da manhã, debaixo de frio, de chuva, de vento, de todo o tempo que possa aparecer, e portanto, nessa perspectiva, só a pagar é que é possível. Se fossem voluntários, a determinada altura, quando você der por elas, já não estão lá. Mas são procurados por pessoas nesse sentido, em que gostariam de fazer voluntariado nas provas? Nós temos, eu por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, eu tenho feito algumas palestras em algumas universidades sobre a prática que tenho de organização de eventos, e muitas das vezes nos vêm parar à porta miúdos, estudantes, que depois acabam por fazer estágios e dali a gente seleciona os melhores. Eu posso lhe dizer que hoje temos para aí 6 ou 7 que estão a trabalhar connosco, que vêm de estágios profissionais que fizeram connosco, ainda agora uma miúda que está a trabalhar connosco, que veio fazer um estágio, fez uma tese de mestrado à conta da RAN Porto, conseguiu nota 18 e, portanto, de imediato recordo-me, como hoje, quando o meu filho mais novo me perguntava o que é que vamos fazer à Teresa, o que é que vamos fazer à Teresa? A Teresa fica, não vai embora, portanto, e quando chamamos a Teresa lhe dizemos, Teresa, o que é que vais fazer agora, depois do estágio? Não sei, vou para o mercado de trabalho, vou tentar, olha, queres ficar aqui? É claro que as pessoas ficam todas contentes, porque isto é um projeto que também lhes diz bastante. Claro, não é? com Portanto, certeza. a RAN Porto, neste momento, ostentar-se digamos assim, uma marca da RAN Porto, e dizer-se que se trabalha na RAN Porto também é sinónimo de orgulho para eles e orgulho para nós, como é evidente. Claro. Quais as grandes dificuldades sentidas desse lado na organização de um grande evento como é a Maratona do Porto? Bom, a Maratona do Porto vai fazer 14 anos e tem uma história para contar. Eu lembro-me na altura, em 2004, quando ela nasceu, por força de estar aqui o Euro 2004, eu cismei que havia de organizar uma maratona. Consegui arranjar um patrocínio, não muito grande, e só para terem uma ideia, nós no primeiro ano perdemos 48 mil euros na Maratona do Porto. Perdidos mesmo. Claro que já os recuperamos, mas o que é certo é que no segundo ano voltamos a perder, e no terceiro ano voltamos a perder já menos, e só ao sexto ou sétimo ano é que começamos a recuperar parte desse dinheiro perdido. Porquê? Porque eu acreditava nisto. E acredito que este projeto é um projeto que hoje, não é, a cidade se orgulha, mas que foi difícil de convencer. Eu lembro-me na época, a Câmara Municipal do Porto entendia que já tinha corridas a mais e, portanto, mais uma maratona não. E eu, na altura, pronto, providenciei no sentido de ir falar com outras forças vivas da cidade. Ainda existiam os governadores civis, e fui falar com o Dr. Manuel Moreira, governador civil da época, que me promoveu uma reunião com o Instituto do Vinho do Porto e promotores do Vinho do Porto, porque esta maratona esteve para se chamar a Maratona do Vinho do Porto. E com o devido respeito que tenho pelas duas cidades que são Matosinhos e Gaia, porque, atenção, eu nasci no Porto, sou natural da freguesia de Setefeita, é aqui em Setefeita que tenho, digamos, todas as minhas raízes, mas passei também parte da minha infância em Aforada, em Vila Nova de Gaia, e agora vivo em Matosinhos. Portanto, as três cidades a mim dizem bastante, portanto, agora, Maratona de Matosinhos não vende, Maratona de Gaia não vende, de facto a palavra Porto, claro, vende, tem e, outra portanto, dimensão. Vende, estamos a falar de estrangeiros, porque só para vos dar uma ideia, à hora que estamos a falar, eu tenho qualquer coisa como cerca de 2.000 estrangeiros já inscritos e pagos para vir à Maratona do Porto, com exceção de outros, a juntarem-se outros grupos que se vêm a juntar. Tudo isto para dizer que, de facto, o que é mais difícil? A primeira coisa que é mais difícil é convencer o político a deixar organizar.
porque eu posso ter o dinheiro todo para a maratona e dizer, tenho aqui uma coisa, vou trazer cá os recordistas do mundo, mas se o político, por qualquer motivo, o presidente ou a variação, por qualquer motivo, não puder deixar-me passar, nem é que não querer, não pode deixar-me passar a maratona por aquela rua, não é? Naturalmente que a maratona está em causa, pode estar em causa, então e agora para onde é que eu passo? Eu tive um problema este ano que foi facilmente resolvido e felizmente com sorte também, mas também nestas coisas temos que ser a solução e nunca o problema. Nós, quando abordamos as pessoas, temos que ir numa lógica de temos aqui um evento para a cidade, é um evento que soluciona aqui algumas questões da cidade, nomeadamente o turismo, e portanto vamos ver se encontramos aqui se somos todos inteligentes, não é? E ainda agora há pouco tempo na Maratona do Porto eu tive, à última da hora, um problema com a rua Coronel Raul Pérez, que é a rua que está paralela à rua da Senhora da Luz, onde a maratona era previsto passar ali e deixou de passar porque apareceu lá uma obra, não é? Apareceu lá uma obra que era prevista estar pronta até ao dia da maratona, mas estas coisas das obras, quando se começa a abrir, depois aparecem coisas que demoram mais tempo e portanto não foi possível. Com muita ginástica, sinceramente, com muita ginástica e com muita felicidade, porque a diferença que existe entre vir pela rua Coronel Raul Pérez ou ir pela rua da Senhora da Luz são só 3 metros, e portanto 3 metros foi fácil de resolver o problema, mas mesmo assim, para que a maratona se tornasse credível, eu chamei aqui o medidor oficial da Federação e da Federação Internacional para vir ali a testar, para que amanhã não dissesse, mas você fez a maratona, mas não passou na rua que estava previsto, passou no tapá, mas por causa das obras, não, você vem aqui ver, vem medir, e se tivermos que acertar a partida, e foi aí que se fez, se acertou-se a partida um bocadinho mais para trás, mais 3 metros, porque a diferença eram 3 metros, mesmo tendo eu como possibilidade até 10% da distância poder nem sequer chamar ninguém. Nós, senhor, chamamos porque queremos que os nossos resultados sejam validados e validados como sendo resultados verdadeiros. Portanto, a dificuldade é convencer as pessoas, mas hoje já não é difícil. Nós hoje convenhamos que hoje já quase toda a gente nos quer. Não é? Nós vamos para qualquer lado, é da RAN Porto e ponto final, e portanto quase toda a gente nos quer. E isso para nós, para mim, traz-me muitíssimo mais responsabilidade, mas não foi fácil também chegar a isso, como é evidente. Pois. Nós no percurso encontramos muitas vezes muitas portas fechadas e temos que as abrir, ou se não se abre, estronca-se a porta e vamos Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já novamente com o Sr. Jorge Teixeira. Este é o teu porto de abrigo. Esta é a tua rádio. A Rádio Portuense. Sozinha aqui no meu quarto, neste meu porto de abrigo. Voltamos aos estúdios da Rádio Portuense. Temos aqui hoje como convidado o Sr. Jorge Teixeira, diretor-geral da RAN Porto. Sr. Jorge Teixeira, no ano passado, relativamente à maratona, existiram muitos atletas que, após terem concluído a prova, se queixaram que muitos outros que não o fizeram receberam mesmo assim a medalha e a camisola de finisher. Como é que a RAN Porto controla os atletas e o que pensa que poderá ser melhorado no futuro? Bom, eu a essa pergunta respondo-lhe da seguinte maneira: acho que são vocês que têm que se controlar a vocês, não somos nós. É impossível, na execução da maratona, eu saber se você fez a maratona toda ou não. Eu ano passado desclassifiquei 140 ou 150 atletas depois da maratona feita, porque nós temos, por isso é que nós publicamos no nosso site os resultados provisoriamente durante 30 dias, e vamos à procura, e nem sempre conseguimos encontrar esses trapaceiros, os tipos que chegam à Ponte de Dom Luís e não vão ao Freixo e voltam para trás. E portanto, quer dizer, o que fazer? Eles chegam à meta, passam pela meta, não há qualquer espécie, nem sequer vamos fazer barulho ali, pá, não vale a pena, quer dizer, não merece a pena. Eles, na consciência deles é que fica isso, quer dizer, têm uma medalha que não vale de nada e têm uma t-shirt que não tinham direito, mas são vocês. E vou-lhe contar aqui 2 exemplos que se passaram comigo no meu clube, do qual eu sou presidente, e portanto, em que eu não perdoo essas coisas. Portanto, são vocês, os grupos de corrida que se conhecem uns aos outros, que sabem e identificam quem é que fez isso, são vocês que têm que de facto tomar esse tipo de atitude, digamos assim, pedagógica para de alguma forma envergonhar essas pessoas. Eu vou-vos contar aqui 2 situações que se passaram com o Clube de Veteranos do Porto. Uma delas tinha a ver com um indivíduo que também na Maratona de Lisboa há muitos anos atrás classificou-se em segundo lugar dos veteranos
2 ou 3 ou não sei o quê. Então veio para cá para cima, com a taça, com o troféu, todo contente e não sei o que mais. E eu, como é óbvio, perguntei-lhe, então, mas olha lá uma coisa, mas tu que tempo é que fizeste? Fiz 3 horas ou 3 horas e 5, olha lá, tu não tens hipótese nenhuma de fazer 3 horas e 5, pá. Não tens qualquer espécie de possibilidade. E eu vou descobrir que tu que não fizeste a maratona toda. Portanto, vais devolver o troféu, se isso vier a ser verdade, e aqui não corres mais. Portanto, a camisola, podes queimá-la, podes fazer o que quiser, porque nem te quero ver com ela. E assim aconteceu. Descobriu-se que o senhor, de facto, não tinha feito a maratona, e ele, envergonhadamente, devolveu-nos o troféu, devolveu-nos o equipamento e foi a vida dele. Outro, há bem pouco tempo, na Maratona do Porto, inscreve-se na Maratona do Porto, inscreve-se na Family Race, faz a Family Race. Nós agora temos câmaras de vídeo para tentar evitar esse tipo de situações, e vemos de facto o senhor a cortar a meta. E corta a meta, tudo bem, levou as lembranças da Family Race. Passado um bocado, não é? Na hora que ele deveria terminar a maratona, já está com outro equipamento, com outro dorsal da maratona, e corta a meta do meu clube para ir buscar a garrafa de vinho do Porto, a t-shirt de finish, para dar ao ninho. Portanto, quer dizer, desculpem lá, descoberto isto, não é? Naturalmente, e estamos a falar de pessoas que já com 50 e tal anos, não é? Quer dizer, já não são meninos, não é? Naturalmente que eu tomei a atitude de o senhor fora, e disse ao clube, ou ele ou eu. Portanto, quer dizer, vocês só têm que decidir, ou ele ou eu. E portanto, nessa perspectiva, acho que somos nós, os atletas, enquanto atletas, não é? Quando nos encontramos no treino, não sei, porque eu nesse aspecto fui sempre um contestatário, pá, e nestas coisas, se eu soubesse que alguém correu a maratona e não a tinha feito e andava a exibir a t-shirt, não tenha qualquer dúvida, eu era o primeiro, à frente de toda a gente, a desmascará-la, pá, tu devolve-mas a t-shirt porque tu não fizeste a maratona. E eu vou-lhe contar outra coisa, mais. Aqui há uns anos atrás, um dorsal chegou à meta por estafetas. Ou seja, há um tipo que corre com o dorsal, ao quilómetro X sai, entra outro, mete o dorsal, ao quilómetro entra outro e mete o dorsal, e portanto, quer dizer, e no final, o dito atleta, não é, fez um tempo canhão, quando de facto o dorsal chegou à maratona por estafetas. Como se controla isto? Nós não podemos no dia fazer barulho. Claro. Era o que mais faltava. Porquê é que nós não fazemos pódios para veteranos? Por exemplo, essa é uma pergunta provocatória que me deviam ter feito. Porquê é que eu não faço? Exatamente por causa disto. Nós não fazemos o pódio nos nossos, só fazemos os óbvios, que são 3 primeiros e 3 primeiras, não é? E mesmo assim, às vezes acontece que, conto-vos aqui uma história, que há uns anos atrás, um dos canianos que chegou em segundo lugar na corrida de São João, deslumbrou-se com a paisagem ali na Foz e foi passear, e nós estávamos a chamar é verdade, isto é mesmo verdade, estávamos a chamar o homem, e eu cheguei à beira do que ganhou, que era o James Mabena, e disse, faz-me um favor, eu estou atrapalhado, arranja-me aí outro, vocês são todos iguais e ninguém vai dar por ela. E depois lá outro caniano, e ninguém deu por ela, e fiz o pódio. Portanto, cá está, nós não podemos ali dar parte de fraco, porque o pior que pode acontecer é eu saber que, por exemplo, você chega à meta e já estou avisado que você não fez a maratona. Chego ali e barro-lhe a entrada. Acho que funciona ao contrário. Deixo levar as coisas e depois você, um dia qualquer, perante os seus amigos, vai ter que se justificar. Não é a mim que vai ter que se justificar. Agora, se eu de facto considero que você não fez a maratona, o que eu tenho feito sempre que consigo é eliminá-los. Senão, então, repare, nós tivemos 4.000 e não sei quantos, e depois de passados 2 ou 3 dias ou 10 dias temos menos porque eliminamos aqueles que de facto não fizeram. Mas esses que não fizeram chegaram à meta e levaram a medalha igual a todos os que fizeram, levaram a t-shirt igual a todos os que fizeram, e mais, se calhar não foram os que mais reclamaram porque a cerveja estaria quente ou porque a água não sei o quê. Há realmente pessoas para tudo. Para terminarmos, já? Infelizmente é um homem de ambições. Claro que sim, então todos nós temos ambições na vida. Eu tenho a ambição de bem fazer, e em tudo que me meto na minha vida, a única coisa que eu sei é que, como eu vos dizia há pouco, eu não gosto de perder, e portanto, não gostando de perder, tenho que bem fazer. E hoje por hoje, cada vez mais nesta sociedade de competição, que é uma sociedade enorme, não é? E numa sociedade em que nós estamos de facto em competição permanente com toda a gente, não é? E que temos uma visibilidade grande, naturalmente que continuo ambicioso. Eu ambiciono, ainda não fiz tudo,
há coisas que ainda estão por fazer, portanto, certamente daqui a uns tempos se ouvirá, mas também já há muito pouca coisa que está por fazer, mas há algumas coisas que ainda estão por fazer, de facto. Vamos ouvir mais uma musiquinha. A Rádio Portuense faz a transmissão e cobertura de grandes eventos do Grande Porto, como os relatos de futebol, acompanhando o Futebol Clube do Porto e Boa Vista, concertos, teatros, exposições e festivais. Há pouco falava-nos dos seus filhos. Eles seguem as pisadas do pai? Sim, aliás, eu já começo a dizer que os meus netos vão seguir as pisadas dos pais, não é? Há pouco tempo o meu neto mais velho dizia que quando o meu tio e o meu pai baterem a caçoleta eu vou mandar nisto tudo, portanto temos seguidores. Não, sim, os meus filhos foram de facto, e são, não há dúvida absolutamente nenhuma, que a alma daquilo que é hoje o movimento da Grande Porto, não temos qualquer dúvida. Eu hoje, por exemplo, não conseguiria neste momento, e até pela fase difícil que estou a passar da minha vida, não tinha qualquer espécie de possibilidade de organizar os eventos, não tinha qualquer espécie de possibilidade, se não tivesse de facto estes dois filhos, que cada um se complementam e se completam, porque um tem uma tarefa, o outro tem outra, e portanto são de facto pessoas que a cidade lhes deve muito. Atenção, eles são meus filhos, mas são de facto pessoas que a cidade lhes deve muito. E deve-lhes muito porque são pessoas credíveis, são pessoas que têm futuro. Aliás, o futuro do projeto está neles, não é? Neste momento, o presente e o futuro. E, portanto, nessa perspectiva também, e as equipas que eles vão criando, porque a esmagadora maioria das pessoas que estão a trabalhar connosco agora são criadas equipas por eles. Eu nem sequer intervenho, são eles que fazem as equipas. Apresentam os orçamentos e nós pagamos, ponto final. Portanto, nesse aspecto, não há dúvida, se não fossem estes meus dois filhos, a que se junta também agora um sobrinho que tenho também muito bom, é engenheiro na Renault, mas muito bom. E depois são pessoas, tudo, nós no nosso grupo de trabalho temos que ter pessoas com caráter. Tem que ter caráter vencedor, tem que ter caráter, e tem que ser pessoas educadas. É muito difícil, por isso é que tudo isto tem, as corridas que nós organizamos tem o pessoal das barreiras, o pessoal da cronometragem, o pessoal do secretariado, o pessoal da animação, os seguranças, depois tem os polícias, porque é existir uma coisa qualquer, não somos nós que temos que intervir, porque se nós formos a intervir, o evento é nosso, vamos intervir de cabeça quente e podemos estragar tudo. Também os seguranças não estão para intervir, estão para regular, gerir e depois, se houver uma situação qualquer, entregam as pessoas à polícia. É para isso que está lá a polícia. E é isto tudo junto, não é? Que dá depois os eventos que todos conhecem, mas tem que ter de facto tem que ter quem planeie, não é? Claro. E era o que mais faltava nós no dia do evento, andarmos como baratas tontas sem saber o que é que andávamos a fazer. Não, tudo aquilo tem um planeamento esse que, não há dúvida, fui eu que os ensinei a todos, isso não há dúvida absolutamente nenhuma, e eles sabem disso, toda a gente sabe que tudo o que sabe hoje em termos de organização aprendeu comigo, mas também confesso que hoje, se eu voltasse outra vez ao terreno a organizar tudo do princípio, era capaz de já não saber, com toda a franqueza. Sim, as coisas vão ficando mais complexas, não é? Daí que eu às vezes pergunto a que horas é que me querem na prova, e eles dizem, para não chateares muito, apressa a hora da partida. Voltando um pouco atrás e falando novamente na questão da São Silvestre do Porto, há pouco referiu que houve uma diminuição em cerca de 2.000 participantes. Isso deveu-se a quê? Fundamentalmente deveu-se, na minha perspectiva, à hora que nós este ano experimentamos organizar a São Silvestre do Porto. Nós, de facto, aderindo a um apelo da Câmara Municipal, porque as pressões são grandes, a pressão é muita, a cidade está em obras, a população reclama, os comerciantes reclamam, toda a gente reclama e, portanto, e aí muitas vezes, às vezes não se vê exatamente o contrário, que é aquilo que a São Silvestre do Porto traz para a cidade. Nós, de facto, aderimos a organizar a corrida mais tarde, 2 horas, no passado foi sempre às 6, com, de facto, a desvantagem clara de que tivemos menos de 2.000 e tal pessoas a participar, tivemos muito menos público, nós tivemos 5 vezes menos o público que costumamos a ter. Aliás, as imagens e os vídeos que se vêem denotam claramente, porque uma imagem fala mais que 1000 palavras, e acho que todos chegamos à conclusão que, de facto, esta hora não é a melhor hora. E não é a melhor hora porque, enquanto que o ano passado tive 1000 e tal espanhóis, este ano tive 59, porque organizaram um evento às 20 horas aqui no Porto, em Portugal são 21 em Espanha, no dia a seguir, domingo, o dia a seguir segunda-feira é dia de trabalho, e os espanhóis trabalham, não é como nós. Depois também atletas que vinham de Lisboa não vieram, atletas que vinham de Coimbra, de Vila Real, de Bragança, etc. não vieram, porque de facto é muito tarde.
com prejuízo também, na minha perspectiva, para a cidade. Porquê? Porque se estas pessoas todas viessem, traziam gastos em termos de restauração, como, olha, era um almoço e um jantar, porque eles vêm de manhã, levantam os dorsais na Câmara do Porto, vão passear e se calhar ainda fazem algumas compras de Natal. Portanto, logo aqui os comerciantes certamente seriam beneficiados, ao contrário, não o foram, porque tiveram menos 2 ou 3 ou 4 mil pessoas a fazer compras. Além disso, também dizer que às 8 horas da noite, imagine-se que nós andamos na cidade e às 8 horas da noite até somos capazes de ver o tiro de partida, mas já não vamos ficar à espera que acabe a prova, porque se andamos com miúdos ou qualquer coisa vamos para casa. Ao contrário, às 6 da tarde andamos no fim das compras à São Silvestre e o povo vai para a rua, vai ver a São Silvestre e nós temos muito mais público, que é disso também que se trata. É que a própria São Silvestre também traz pessoas ao centro da cidade, numa lógica de virem ver a São Silvestre, e veja-se os comboios que vinham cheios no passado e que este ano não vieram. Não estou arrependido, assumi, ponto final. Estamos neste momento a estudar a possibilidade de voltarmos à hora que era no passado e portanto, nessa perspectiva, de facto, não há nada como experimentar. Aqui não há que culpabilizar ninguém, há que tentar perceber, de facto, enfim, há coisas que nós às vezes fazemos na vida que não correm tão bem, mas mesmo assim, deixe-me dizer o seguinte, a São Silvestre do Porto, o número de participantes que lá teve e o lote de saída naquele pelotão para o novo percurso, que para mim está encontrado o percurso do futuro, para o novo percurso, de facto, a São Silvestre do Porto, se eu dissesse que tínhamos lá os mesmos do ano passado, toda a gente acreditava, porque era tanta gente, que de facto, mas não, eu sei o que tenho, porque eu estou na linha de partida e vejo o relógio e quando começo a perceber que tenho menos 2 minutos do que o ano passado, ou 3 minutos, sei logo que tenho ali menos 2.000 ou 3.000 pessoas. Muito bem. Há pouco disse que estava encontrado o novo percurso para São Silvestre, então é mesmo para ficar este novo percurso, que foi encontrado se calhar mais por necessidade do que por opção, não? Às vezes há males que venham por bem. Eu em 23 anos organizei sempre a São Silvestre subindo a Rua de Sé da Bandeira, e no passado até se subia 2 vezes, que ela dava 2 voltas. De facto, este percurso circular origina 2 coisas. Primeiro, aquela curva contra curva, passando pela frente da estação de São Bento, ir à Sé, liberta de maneira, portanto, no passado, quando se corria e virávamos à esquerda, passada a bandeira, aquilo era um problema, era um congestionamento, não é? E aquilo, portanto, estrangulava e as pessoas queixavam-se que de facto não conseguiam correr. Este ano percebeu-se, aliás eu tinha drones a funcionar e eu estava a ver em direto a corrida, aquilo parecia um carreiro de água, sempre toda a gente a correr. Ninguém pode dizer que não, claro, naturalmente quem estiver lá atrás, pronto, demora mais tempo a partir, mas também nós temos as 2 classificações, a classificação da corrida e a classificação pelo chip. E já agora, também a esse respeito, a esmagadora maioria das pessoas que se queixam que não correm, porque partem lá atrás e não sei o quê, bem, se forem à Maratona de Londres ou à Maratona de Paris, olha, a Maratona de Paris demora 1h30 a escoar a linha de partida, não é? Portanto, quer dizer, desde que partiu o primeiro, 1h30 depois parte o último, portanto, não há alternativa, ou temos muitos ou temos poucos. Se é para fazer uma corrida com poucos, também se podia, às vezes perguntam porque é que eu não faço a partida em vagas, como se diz noutras paragens, no sul, em vagas. Não, vagas normalmente, eu costumo dizer, as vagas são as ondas do mar, e nós ali na Avenida dos Aliados, felizmente o mar ainda não veio cá acima, e portanto, vagas nunca faremos. Porquê? Porque se eu fizesse aquilo nas tais vagas, não é? Está a chegar o primeiro atleta à meta, ainda lá temos a gente toda. Só para vos dar uma ideia, escoar a Avenida dos Aliados demora 24 minutos. Demorou 24 minutos este ano. O ano passado demorou 26. Cá estão os tais 2 minutos, menos 2.000 pessoas. O primeiro atleta chega com 29:30. A primeira moto, o primeiro carro, chega com 28:30. Chega com 1 minuto antes. Portanto, tudo isto é... Eu chego a pensar às vezes, é hoje que isto vai correr mal, porque aquilo nunca mais para de nascer gente, quer dizer, e os minutos vão-se passando e nós começamos a perceber que é capaz de correr mal. Portanto, este percurso, para além de eu ter a informação da esmagadora maioria das pessoas que gostaram bastante, tem outra vantagem, é que liberta o miolo da cidade. Imagine-se você que estamos no centro comercial Via Catarina e temos o carro parado no Via Catarina e queremos sair, não é? Se passar a rua por Sá da Bandeira,
já não saímos, enquanto a prova não acabar não saímos, mas como a Rua de Sá da Bandeira está liberta, não é? Todos os carros que estejam, desde os Poveiros, Sá da Bandeira, Santa Catarina, etc., saem todos por Sá da Bandeira, Gonçalo Cristóvão, via de cintura interna para a esquerda, para a direita, porque a corrida está em circular. Portanto, até nisto, as obras de Sá da Bandeira vêm-nos trazer uma coisa que às vezes nós dizemos, há males que vêm por bem, e foi encontrado de facto o percurso do futuro. De facto, são milhares as pessoas que participam neste tipo de provas essas, estas em concretas organizadas pela RAN Porto, que também têm o apoio de muitos grupos de corrida amadores. Desde logo a equipa que nós representamos, os Team Shark, também estão envolvidas. Como é que olha para esta explosão de praticantes de todas as idades, em termos de corrida e também de caminhada? Isto é uma moda ou acha que veio mesmo para ficar? Bom, em primeiro lugar, eu vou dizer aqui outra inconfidência, e interpretem-me como quiser. Eu sou o grande culpado disso, porque nenhum de vocês tinha aparecido no mundo da corrida se não existissem as nossas corridas. Nenhum de vós. A esmagadora maioria das pessoas que correm hoje em Portugal, se não houvesse multiplicação de eventos, os nossos e os outros, não. Vou correr para quê? Vou treinar hoje, está muito frio, para quê? Vou treinar amanhã, está a chover, para quê? Se não houver um objetivo. Eu costumo dizer que o treino é a catequese para depois irmos à missa ao domingo. Portanto, e nós fomos responsáveis nisso. Depois, o aparecimento destes grupos. Os grupos são uma moda, a corrida não. Os grupos são uma moda. Porque eu já vi grupos com 200 pessoas, 300 pessoas e hoje estão com 30, 40. O meu clube, por exemplo, o Clube de Transporte tem uma filosofia completamente diferente, e é por isso que tem esta longevidade toda, em que nós gostamos todos uns dos outros e temos uma coisa que é um grande respeito pelo nome Clube de Veteranos do Porto, ponto. E quem entra tem... E às vezes, portanto, este boom que existe nos novos clubes... e aqui chama a atenção, é muito bom, eu fico muito contente que isso aconteça. De facto, vocês correrem organizadamente é muito melhor do que correrem sozinhos. Correrem em grupo e treinarem em grupo é muitíssimo melhor do que se treinar sozinhos, pese embora o facto de muitas vezes isso não ser possível a todos, porque em função do trabalho de cada um, não ser possível, mas é de facto eu diria que neste momento aquilo que se pode considerar uma moda, deixa de ser moda quando neste momento é um medicamento. Ou seja, a corrida é neste momento um medicamento diário que todos nós tomamos, cujo objetivo é não só nos mantermos bem fisicamente, mas sobretudo nos considerarmos melhor ainda psicologicamente. Porque a corrida em termos psicológicos, quantas vezes na vida temos os nossos problemas, e muitos problemas, e através da corrida vamos encontrar o equilíbrio, e é muitas vezes até na corrida que vamos encontrar ideias e para combater às vezes os problemas que temos, o que nos aparecem na vida, não é? Falta de dinheiro, pouco dinheiro, o emprego que foi embora, a doença que aparece em casa, etc. Há muitas coisas que a corrida pode ser um grande complemento, e neste momento, para mim, a corrida faz parte da educação do povo. Hoje, de facto, já se começam a ver os miúdos, não é, a saltarem para as retas das metas. Outra das coisas que muita gente não sabe é que eu gosto muito de ver os miúdos a terminarem as corridas com os pais. Adoro ver. E normalmente os miúdos têm igual medalha como os pais, portanto nós temos que comprar medalhas a mais porque nunca sabemos quantos miúdos é que vamos ter. Porquê? Porque é uma forma de incentivar os miúdos no futuro, porque de facto o futuro disto, não é? Nós temos que encarar isto sobretudo de duas maneiras, o negócio e também a vertente lúdico-desportiva, quer dizer, e o futuro, se conseguirmos criar naquela família o sentimento do desporto, da prática desportiva, e o miúdo identificar-se que o pai e a mãe são corredores, mais tarde ou mais cedo aquele miúdo vem a ser corredor também, e portanto esta moda dos grupos é boa, é muito boa, oxalá vocês todos se mantenham, não é, e cresçam, porque às vezes não é fácil, eu sei do que falo, não é, e gerir pessoas não é fácil, oxalá cresçam todos e que de facto sejam de facto todos grupos felizes, que proporcionem depois o colorido que dão às corridas, porque vocês encontram nas corridas aquilo que é o objetivo do vosso treino. Sejam elas corridas da RAN Porto ou sem ser da RAN Porto, sejam elas quais forem. Mas é de facto o objetivo principal da corrida, é de facto a parte final, é o clímax daquilo que é o treino que nós andamos a fazer durante a semana. Há pouco referiu a questão dos jovens. Como é que acha que os jovens hoje em dia encaram a prática da corrida? De forma diferente de quando era mais jovem?
Também pelas condições que neste momento já tem? Eu levei a maior lição da minha vida dos jovens no dia 12 de novembro. No dia 12, nós organizamos um evento chamado Vitalis Kids Challenge, que é um evento dedicado a miúdos, em que tratamos os miúdos como atletas. Os miúdos têm t-shirt técnica, dorsal com chip, todos levam uma medalha, e depois os primeiros, segundo e terceiro prémio é medalha de ouro, prata e bronze para aqueles 3 primeiros classificados. E pronto. E o que é certo é que no primeiro evento correu muito bem, tivemos 400 e tal miúdos, que foi nas vésperas da Corrida de São João. O segundo evento também correu muito bem, que foi na véspera da meia maratona. E agora organizámos este evento na semana a seguir à Maratona do Porto, porque a maratona é de facto um peso pesado e nós não conseguíamos fazer aquilo tudo na véspera. E lamentavelmente tivemos um dia, uma tarde de chuva diluviana, uma coisa inacreditável. Nós tínhamos 800 e tal miúdos inscritos, cerca de 900, e eu percebi que ia ser um fiasco. Epá, com esta chuva, esquece, não vai. Nós não conseguimos montar uns insufláveis que temos para os miúdos brincarem, etc. Não conseguimos. Isto foi no queimódromo. Mas o que é certo, esta foi a maior lição da minha vida, e aqui se vê o futuro, não é? Eles identificaram-se tão bem com a forma como foram tratados nos 2 primeiros, que mesmo à chuva, mas a chover copia, eles estavam lá todos, mas todos, em que estavam mais incomodados os pais, porque estavam à chuva, do que os miúdos. Inacreditável. Portanto, como é que eu vejo o futuro? O futuro vê-se com a proliferação de eventos e continuar-se a organizar eventos desta natureza, por forma a que os miúdos saiam de casa e os pais os tragam também, porque também é a única maneira de nós termos de facto uma população mais saudável. Ainda em relação à Run Porto e às corridas que realiza, nós lançamos um desafio no interior do nosso grupo, digamos, pedindo às pessoas ou desafiando as pessoas para lançarem questões que lhe pudéssemos colocar assim. E uma que era recorrente tinha a ver com uma das suas provas, ou uma das provas da Run Porto, que é a corrida do Parque à Noite. E então as pessoas perguntavam, os atletas da nossa equipa perguntavam porque é que não se realizou no ano passado e se este ano vai regressar. Isso é bom perguntar, é sinónimo de que gostavam da prova, não é? Ela não se organizou porque, lamentavelmente, o patrocinador, na época, agora já temos patrocínio, portanto pode-se anunciar que a corrida vai regressar e é em julho, este ano. Aliás, já está no nosso calendário, salvo erro, é 22 de julho, sábado à noite. E, portanto, pronto, à última da hora, o ano passado, o patrocinador não nos avisou que não podia estar presente e eu, pura e simplesmente, não ia arriscar a fazer uma prova low cost e, portanto, preferi cancelar o evento, já que fui avisado praticamente a um mês do evento e já não havia hipótese porque outra das coisas, por exemplo, esse evento tem um custo operativo de quase 100 mil euros, não é? E, portanto, eu com 4 mil e tal inscritos não consigo fazer rigorosamente nada, não é? Portanto, basta perceber-se quanto é que nós gastamos em t-shirts, em luzinhas e coisinhas e depois mais aquela animação, o palco, a música e tal. É um evento que custa bastante dinheiro, mas que nós, se não tivermos patrocínio, não conseguimos. Este ano, felizmente, já temos de novo o patrocínio e é um evento que se vai realizar, mas de vez em quando também faz bem nós pararmos, porque é preferível que estar a fazer uma coisa low cost que depois a malta diz, afinal de contas, isto não era aquilo que eu estava preparado. Voltando um pouco atrás e agora entrando já na reta final da nossa entrevista, eu colocar-lhe a seguinte questão. Há pouco nós falamos no facto de ser um adepto do Futebol Clube do Porto, um portista assumido. Alguma vez aspirou a ter um cargo diretivo dentro do Futebol Clube do Porto? Nunca na vida, nunca me passou isso pela cabeça. De modo nenhum, nunca me passou isso pela cabeça. Passou-me pela cabeça por 2 vezes fazer parte dos órgãos diretivos da Associação de Atletismo do Porto, e ainda bem que perdi das 2 vezes, porque ganhou-se um organizador. Portanto, passou. Agora, Futebol Clube do Porto não, tenho lá muita gente amiga, sou portista, tenho pena que o Futebol Clube do Porto não tenha uma secção de atletismo, tenho pena. Ainda sonho um dia qualquer organizar uma corrida
com o nome do clube, mas para já não tenho que estar triste, até porque o meu passado e o meu presente falam por si. Portanto, não era o Futebol Clube do Porto que me vinha dar, com o devido respeito, que me vinha dar mais do que eu já tenho em termos de notoriedade. Portanto, se eu visse no Futebol Clube do Porto a possibilidade de ir à procura de notoriedade, claro que dá. O Futebol Clube do Porto dá notoriedade a qualquer pessoa, como é evidente. Não estou a dizer com isto que não gostaria, mas nunca me passou pela cabeça, sinceramente. Considera-se um homem de sucesso? Sim, porque não? Sim, se tudo o que eu faço tem sucesso, portanto tenho que me considerar de facto um homem de sucesso, mas o sucesso dá muito trabalho. Imagino que sim. Dá muito trabalho e não é fácil. Portanto, daí que, como eu sou um indivíduo trabalhador e também não sou um tipo fácil, atenção, porque as pessoas que quando têm carisma não são fáceis. Eu não sou fácil. Agora, não sou injusto, não sou louco, embora tenha alguma dose de loucura, mas não sou maluco, que era o que eu queria dizer. E portanto, normalmente, há uma coisa que eu não gosto de ter, é razão. Quando as pessoas me vêm pedir desculpa, você tem razão, mas eu não quero ter razão, desculpe lá, de modo nenhum, para que é que isso resolve-me o quê? Eu tenho razão, não resolve nada. Portanto, nós aqui somos pagos para trabalhar bem, portanto não é agora vem pedir desculpa, e você tem razão. A mim não me diz nada, rigorosamente nada, tem razão. Quero é que as coisas corram bem e que no fundo, quando nós reunimos na semana a seguir às provas, hajam muito poucas coisas que eu tenha que enunciar, porque eu só enuncio o que não correu bem. E não sou capaz de dar os parabéns individualmente a qualquer um elemento da minha equipa. Não sou capaz. Porque eu posso estar a dar os parabéns ao colega do lado e estou a ser visto por outra pessoa que até trabalhou mais do que ele, e quando tal, estou a arranjar ali um 31 na equipa, então, mas afinal de contas ele não fez nada, está a levar os parabéns. E eu que trabalhei, não levo, não pode ser, não. Eu sou visto como uma pessoa assim, fria, às vezes seca demais até, diga-se de passagem, mas com determinação, e tenho como objetivo de facto isso, o sucesso. Em julho de 2015 recebeu numa cerimónia que ocorreu no Palácio Cristal, das mãos do Presidente da Câmara, a medalha municipal de valor desportivo, o grau ouro, em reconhecimento também do seu passado e enquanto organizador das principais corridas na cidade do Porto. Qual é o significado que atribui a essa distinção? Ora bem, é enorme, como é evidente, sinto-me orgulhoso, sou uma das pessoas que tem de facto esse digamos assim, esse troféu, essa medalha, mas nunca fiz nada por isso, quer dizer, entendo que nunca foi esse o objetivo de ser condecorado, nem é esse o meu objetivo. O meu objetivo é criar riqueza, porque as corridas criam riqueza, e criar de facto este tipo de riqueza humana também, e portanto esse é o meu objetivo. Claro que a cidade vê em nós e bem, a meu ver, e reconhece que nós temos valor e mérito para sermos condecorados com esse grau de ouro, de mérito desportivo na cidade, porque com certeza eu fiquei todo vaidoso e tenho lá a medalha guardada, muito bem guardada em minha casa, obviamente para que mais tarde venha a fazer parte, sei lá, do Museu das Minhas Memórias ou algo assim. Sr. Jorge Teixeira, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Esperamos que em breve possamos ter cá novamente. E teríamos muitas mais perguntas para fazer. Como se nota, o programa alongou. E desejamos-lhe muitas felicidades, não só para si a título individual, como para a sua empresa, para a RAN Porto. Muito obrigado, mas esse é um dos meus problemas, sabe? É que quando eu começo a falar, falo, e depois naturalmente se eu vou à procura de um patrocinador para me calar, diz, sim senhor, leva o patrocinador. É um sucesso. Muito bem. Muito obrigada. Chegamos então ao fim do nosso programa, voltamos para a semana com novos convidados, com os representantes do Trail de Santa Iria. Muito boa noite. Boa noite, até para a semana.
a voz da Invicta chama por ti no teu telemóvel. Na Google Play Store, baixa o aplicativo gratuito da Rádio Portuense e leva-nos para todo lado. A Rádio Portuense faz a transmissão e cobertura de grandes eventos do Grande Porto, como os relatos de futebol, acompanhando o Futebol Clube do Porto e Boa Vista, concertos, teatros, exposições e festivais. Hola, gringo. ¿A dónde vas con tanta presa? Olá, muchacho. Não penses que venho à toa. Procuro diversão para os lados de Seroa. Mira, en Seroa tens o café El Bandido. Vale. Café El Bandido na Rua da Roteia. O melhor café de Passos de Ferreira. Sí, teléfono 935-466-981. Café El Bandido. Loja JTF. Artigos de informática e acessórios a preços reduzidos. Na Rua de Seda Feita, número 451, loja número 12. Consulta as promoções em www.lojajtf.com. Loja JTF. Informática e telecomunicações. Gostaria de ter a sua empresa na internet? A EVS Portugal tem a solução. Visite já www.evsportugal.pt.